Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos para uma aula sobre o sistema de numeração grego, né? Isso é muito importante para nós aqui do Ocidente, porque além dos números romanos, a gente também tem a influência dos números gregos e ainda temos também, como usualmente é difundido em todo o planeta, mas principalmente aqui no Ocidente, temos os números indo-arábicos. Nós já temos aqui no nosso canal então, a história das civilizações ligada a essa questão de como se contavam os números, né? Tanto dos egípcios, dos hindus, dos chineses, dos romanos, dos sumérios, né? Dos babilônios. E agora a gente está vendo aqui a questão da época da Grécia Antiga. A Grécia Antiga que foi muito importante na nossa história, porque eles até nem foram os grandes inventores das ciências, dos conhecimentos matemáticos, mas sim eles foram os grandes sistematizadores desse conhecimento. E o que significa isso? Significa que os gregos conseguiram estudar o que acontecia no mundo a respeito de astronomia, de geometria, ciências, inclusive filosofias, e organizaram isso de forma a que ficasse um pouco mais esclarecido, didático e possibilitando que a população, na sua época de ouro, lá na época da filosofia, após o tempo das mitologias, conseguisse usar muito a questão do racionalismo, né, do cientificismo. Então, dentro da matemática, os gregos, eles tiveram assim um papel importante na nossa história, inclusive na influência dos nossos estudos atuais, e nós podemos lembrar aí de Pitágoras de Samos, né? Quem não lembra do Teorema de Pitágoras, que na verdade Pitágoras trabalhou esse teorema, mas essencialmente a história já nos revela que não foi ele que criou. Mas ele foi um grande professor, um grande estudioso, criou escolas, difundiu muito a questão matemática das geometrias. Então, Pitágoras de Samos, né? E Samos é uma parte da Grécia, da Magna Grécia Antiga, que fica mais para o lado da Turquia, tá? Não essencialmente ali na península dos gregos, mas sim lá na parte da Turquia. Assim como também a gente tem um grande matemático, que foi Tales de Mileto. Mileto também é uma cidade antiga lá da Grécia, que ficava na região ali, onde hoje é a Turquia. Então a gente está vendo que para o lado da Turquia existiam aí bastante matemáticos naquela época, do mundo grego, que estavam próximos também à influência do Oriente Médio, dos árabes, dos hindus, onde a matemática já estava sendo desenvolvida há séculos atrás, antes de Cristo, muito há mais tempo. E também a gente tem livros que restaram, né, de Euclides, geometria, álgebra. Então, esses matemáticos, eles compilavam esses conhecimentos e tudo era guardado lá em registros, nas bibliotecas. Uma pena que as bibliotecas muitas vezes foram incendiadas, né, por causa de guerras, interesses, poderes para lá, e se perdeu muito material. Mas os gregos tinham colecionado e registrado muito mais informações, inclusive matemáticas, que é o nosso interesse aqui. Além disso, nós podemos saber hoje que os gregos passaram lá na Grécia Antiga por uma modificação no seu sistema de contagem, seu sistema de numeração. E aí eu trouxe hoje pelo menos duas representações básicas que a gente vai conhecer. É o sistema de numeração ático, e essa palavra ática é bom que vocês associem com Atenas, que é a cidade, a capital da Grécia. Então, esse sistema foi trabalhado pelos gregos, pelos atenienses. Nesse período aqui, já de 7 séculos antes de Cristo, já tinham registros desse sistema de numeração e ele foi sendo desenvolvido, trabalhado também ao longo dos séculos, até que se chega no século 3 antes de Cristo e o sistema de numeração conhecido como jônico, ele começa a ser mais usual. A gente vai ver também que o sistema jônico ele está ligado com a região da Jônia, que também faz parte hoje da área lá da Turquia. Vejam como a influência do Oriente Médio preponderou, vamos dizer assim, na história grega, inclusive para a questão matemática. E os jônios utilizavam um sistema de usar as letras do alfabeto grego, obviamente, naquela época. Então, esses dois sistemas que a gente vai ver hoje. Vamos começar agora a conhecer o sistema, então, ático, que foi essencialmente trabalhado lá em Atenas, que, de repente, a cidade Atenas, né, uma cidade-estado, ainda tinha a preservação dos seus conhecimentos próprios e usava o seu sistema de matemática. E depois, com o crescimento, né, a expansão da Grécia, do poderio grego no mundo,
É claro que quando se conhece sistemas diferenciados e talvez até mais aprimorados, inclusive os gregos fizeram adaptações, né? E aí partiram para o sistema de numeração jônico, tá certo? Então ali nessa região da Jônia, vocês podem ter a noção de que ali, inclusive, nasceu Pitágoras de Samos, não era o sobrenome dele Samos, mas era a cidade de onde ele vinha. Tales de Mileto é porque ele era conhecido lá, ele vivia na cidade de Mileto, então era chamado. Esse é o Tales lá de Mileto, tá certo? Mas vamos ao que interessa. Vamos conhecer então agora, inicialmente, o nosso sistema de numeração ático, que tem uma representação básica muito similar ao que já acontecia em outras civilizações, inclusive anteriores à Grécia Antiga, de utilizar as hastes, os risquinhos verticais, né? A gente tem os traços verticais para fazer a numeração dos primeiros índices, né? Os primeiros valores de contagem. Então nós temos aqui, para vocês conhecerem, né? E vejam como é fácil entender essa numeração aqui, esse sistema, esse simbolismo grego, nessa versão do sistema ático. Então aqui nós estamos vendo o sistema ático, como é a representação, tá? Então o número 1, aqui simplesmente um traço na vertical, o número 2, 2 traços, o 3, 3, o 4. E claro, quando começa a ficar muito trabalhoso fazer vários traços para representar o 5, 6, o 7, assim por diante, é lógico que os gregos naquela época também tinham uma noção de vamos simplificar essa questão de passar tanto tempo fazendo traços. Vamos criar um símbolo para representar 5 traços. E aí começa a ter a representação do 5. Inclusive, ele tem um formato muito inspirado na letra grega, que a gente vai ver, que é a letra Π. E Π vem com a primeira expressão, né? A primeira letra dessa expressão Π é o P. E o P lembra, então, o penta, né? Hoje a gente fala penta, daí que vem essa expressão que a gente utiliza no Brasil, é pentacampeão, né? Então a gente sabe que vem do pi, porque o pi teria essa associação com o 5. E na verdade, naquela época, a expressão que se falava aqui era pente, né? Pente com E. Então esse é o número 5, como é representado. Depois, para ir até o 10, a gente usava, né, naquela época, né, eu digo, os gregos usavam a representação do 6 com o pente e mais um traço. Então, é o 5 e o 6. O 7 a mesma coisa, aqui o 5, 6, 7, a mesma coisa com 8, 3 traços acompanhando o 5, 9. Bom, atingimos aqui, eu poderia usar, então, 2 símbolos do 5? Poderia, né? Poderia usar 2 pentes, poderia. Mas a numeração, naquela época ática, adquiriu, então, essa simbologia de usar o símbolo do delta, né? A gente está usando aqui um triângulo, mas é o delta. E se a gente vai lembrar do delta, começa com a expressão D, aí também a gente pode lembrar assim, que o D e o 10 e o delta começam com D. Então, eles chamavam lá de deca, né? Por isso que a gente fala hoje uma década. Isso vem da expressão grega. Veja como é interessante conhecer a história da matemática, a utilização dos termos, dos símbolos, das expressões e associar com o que a gente usualmente trabalha hoje, tanto na questão da matemática como na questão das expressões do dia a dia. Então, esse sistema ático, ele está trabalhando com simbologias simplificadas. A gente está vendo aqui, não estamos usando o alfabeto, mas existe uma associação do símbolo com algo ligado à questão do alfabeto grego. Quando a gente estudar depois o sistema numérico jônico, que utiliza exclusivamente as letras gregas, nós vamos lembrar que aqui alguns símbolos estão associados com a expressão do número que era utilizado. Bom, se aqui eu tenho o triângulo e é o deca, né? A gente até sabe da década pitagórica. Se vocês pesquisarem, e talvez eu acho que mais adiante a gente vai fazer um vídeo sobre a década pitagórica, nós temos ali uma representação dos números de 1 até 10, tá? Na composição triangular. Isso é bastante interessante. Vamos fazer um vídeo sobre isso mais adiante. Bom, aí se eu quero apresentar o 11, o 12, o 13 e o 14, olhem só aqui, ó, o 10 e um traço, o 11 e o 12, e assim vai indo. Será que foi criado um símbolo diferente quando era o 20, né? Porque do 5 para o 10 foi alterado o símbolo. Não, o 20 não, o 20 realmente se usava 2 10, 2 decas, tá certo? 2 triângulos. Olha só que interessante. Aí eu trouxe aqui agora mais uma representação de alguns números, né? Vamos subindo a escala aqui numérica. O 50. Bom, o 50 já envolve, assim, a gente usaria aqui
até o 40 a gente usa 4 triângulos, 4 decas, tá? Quando a gente vai chegar no 50, existia a questão de usar, eu tenho 5 triângulos, então os gregos criaram a simbologia, faz o pente, que é o 5, e quando coloca internamente um triângulo, significa que esse triângulo ele é repetido 5 vezes. Vejam que aprendendo essa lógica, depois é fácil utilizar essa simbologia. Então aqui nós temos o 50. Quando eu tivesse o 90, 98, 99, chegar no 100, foi criado também um símbolo aqui, que é a letra H, né? E aí vem de hécata, né? Então, são 100, essa é a expressão grega. Então, a gente guarda o H como hécata, né? Depois, quando eu quiser representar 4 hécatas, 400, a gente vai usar 4H. Mas quando eu vou usar o 500, segue a mesma regra. Quando repetiu 4 vezes, cria-se uma simbologia nova. Então, a gente usa aqui, ó. O H que está dentro equivale a 100. Quando eu tenho 5 vezes 100, eu tenho 500. Tá? E assim a gente vai alterando e vai utilizando esses símbolos até chegar no 999. E quando a gente vai para a questão do 1000, né? No 1000 a gente já vai utilizar um símbolo de X aqui, que equivale a 1000. Só que se a gente for estudar depois no alfabeto grego, quando a gente for relacionar com o sistema jônico, a gente vai ver que a expressão começa com ki, né? O kilioi significa 1000. Tanto é que hoje a gente usa a expressão quilo, né? Vem derivada do grego. Quilo vem de kilioi, que é uma expressão que lá começava com a letra X, né? Veja que a gente tem, por exemplo, expectativa, né? O nosso X, às vezes ele tem um som de ki. É aí que vem a expressão quilo, kilioi, valendo 1000. E quando a gente quer representar outros valores, a gente poderia usar assim, 2x ou 2 kilioi, ele equivale a 2.000. Mas quando a gente chega lá, a partir de 4.000 em diante, a gente vai usar o símbolo do pente, que é o 5, e o 1000 aqui dentro, que é o X. Então aqui a gente tem 5.000. Da mesma forma, quando a gente chegar lá no 10.000, nós vamos usar um M, que é da expressão milioi. Eu estou falando aqui não no grego original, mas na tradução que a gente consegue fazer a expressão. Então o M já significa 10.000. E depois, quando a gente vai fazer essa representação de 50.000, nós vamos usar o M com o símbolo do pente aqui, ou penta. Tá? Mas então vamos para os exercícios para ver como é que os gregos realmente faziam essa composição simbólica para representar números que hoje a gente traduz para o sistema indo-arábico. Tá? Aqui do lado eu coloquei 2 exemplos com a numeração original aqui, ática, no sistema ático então, para a gente fazer a transformação, fazer a codificação para cá, para os números indo-arábicos. E depois coloquei 2 números que a gente usa atualmente para tentar, vamos construir juntos a simbologia que vai representar esses números no sistema numérico ático, tá bom? Então vamos pensar juntos aqui. Já que nós estamos com a tabela aqui, nós podemos pensar o X, que tem um som de ki, né, vem do kilioi, a gente sabe que vale, vamos usar aqui, ó, vale 1000. Nós vamos colocar aqui o valor 1000 para irmos compondo o resultado final. Depois nós temos aqui, olha o símbolo do 5, o pente, e tem um H ali dentro. Lembra que o H vem de eca, eca significa, então, 100. Então, 100 mais essa colocação do 100 dentro do 5 significa que a gente tem 5 vezes o 100. Então, a gente tem aqui 500, tá certo? Então, a gente já pode colocar aqui mais os 500. Depois a gente tem o símbolo do H, recém falei que vale 100, nós temos mais 100. E por fim, esse exemplo aqui básico, inicial, para a gente fazer a composição, nós temos o 5. Então, os gregos sabiam que esta simbologia representava um número 1000 mais 500 mais 100 mais 5, então 1500, 1605. Então, 1605 nós temos aqui representado no sistema numérico grego ático, tá bom? E agora, essa quantidade de símbolos aqui, será que a gente consegue decifrar e encontrar algum número? Parece que vai ser um número gigantesco, mas vamos fazer esse cálculo com calma e vocês vão entender se pode ser um valor um pouco menor do que toda essa expressão aqui escrita. E vejo que daria trabalho escrever esse número aqui. Então, nós temos aqui, olha, o X, que vale quanto? Lembro do 1000, do kilioi, que é quilo, 1000, dentro
do 5, do pente. Estou chamando de pente, que é a expressão original. Então, 1.005, nós temos aqui 5.000. Vou colocar aqui. Mais, nós temos aqui, ó, o x aparece de novo, então a gente tem 2x, aqui vale 1.000 e 1.000. Já vamos colocar aqui o valor 2.000. Depois nós temos aqui um H dentro do 5. O H vale 100, ECA, né? E o ECA vezes 5, então, é 500, mais 500. Vamos com calma, sem problemas. Aqui tem um H sozinho, então temos mais 100. Tá? Fazendo por partes aqui, porque fica melhor, depois a gente soma no nosso sistema aqui indoarábico. Aí chegamos aqui, ó, temos um triângulo. Lembra o triângulo, a década, ou deca, que é a expressão, dentro do 5. Então, aqui nós temos um triângulo que é 10 e o 5. 5 vezes 10, 50. E assim vai. Bom, agora nós vemos que apareceu o 10 4 vezes. Quando é até a quarta unidade de repetição, a gente pode utilizar o mesmo símbolo. Então, aqui nós vamos ter mais 40. E depois ficou fácil. Aqui a gente tem, ó, o 5 e 1, 2, 3, 4. Nós já sabemos, né? Quando aparece o 5 mais 4 risquinhos, então é só fazer 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui a gente tem o 9. Para resultado final, vamos usar a nossa mente aqui. Não precisamos de calculadora para essa questão, né, pessoal? Vamos usar a nossa mente sempre para melhorar os nossos processos aqui de raciocínio lógico. 5.000 mais 2.000, 7.000. Tá? 7.000. Aí a gente tem 500 mais 100, 600. Vamos colocar aqui, tem 600, obviamente, mas tem mais 50 mais 40, então 90. E mais um 9 aqui, 7.699. Então, olhem só, pessoal, para representar o número hoje, 7.699, toda essa expressão. Por isso que alguns sistemas numéricos desapareceram, né? Não são mais usuais. Quanto mais você tem trabalho de escrever símbolos para representar números, talvez assim, mais práticos de a gente falar deles, esses sistemas vão sendo descartados, né? Vamos falar assim. Agora, vamos fazer o caminho de volta, porque aqui nas nossas aulas de matemática, quando a gente está trabalhando com sistemas, vocês sempre entendem, né, que o caminho de ida é trabalhado e depois o retorno da transformação também é preciso para a gente fazer as duas formas, né, possíveis. Então, quando a gente tem aqui o ano de 2023, que é o ano que a gente está fazendo essa aula, tá? O que eu preciso fazer? Vamos olhar na tabela. 2023, eu tenho aqui pelo menos 2.000. Eu posso usar duas vezes o quilho e o x? Sim. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Vamos representar 1.000, que é o x, outro 1.000, ok? E depois eu preciso... A centena não tem nenhum valor aqui exclusivo, né? De 1 a 9. Mas nós temos o 23. Lembra, o 23 são dois triângulos. Então, a gente vai colocar aqui dois triângulos. E o número 3 são 3 traços verticais aqui. 2, 3. Então, resultado tranquilo, 2023. Assim seria a representação do ano de 2023, naquela época lá em que se usava o sistema numérico ático. E por fim, vamos olhar aqui. 11.639. Será que vamos ter toda uma expressão gigantesca que nem essa? Vamos ver, às vezes não, às vezes sim. Então, vamos lá. O 11.000, a gente precisa trabalhar com o 10.000, tá? Será que eu vou usar duas vezes esse símbolo ou eu tenho um símbolo apropriado? Claro que eu tenho aqui o milioi, o M de milioi, 10.000, tá? Então, vamos colocar esse 10.000 aqui, é o M, tá? Aqui a gente já tem representando 10.000. Eu preciso colocar mais 1.000. 1.000, então, não vamos esquecer, temos aqui a simbologia do X, tá bom? Então, a gente coloca aqui o X. E eu tenho 10.000 mais esse X, eu tenho 11.000. Agora, eu preciso dos 600, tá? Podemos recorrer aqui. Eu tenho alguma representação por 500? Claro que eu tenho, ó. Tenho aqui o 100 vezes 5, ou 5 vezes 100. Vamos colocar aqui o 5 e o H internamente. Então, a gente colocou aqui o H, 100, vezes 5, 500. Então,
10.000, 11.500. Eu preciso colocar mais 100 para fechar 600, então a gente coloca um H aqui. Então, eu já tenho 11.600. E agora eu preciso do 36. Então, a gente sabe que eu posso usar o 10 3 vezes, né? Porque aqui o 20 eu usei 2 triângulos, eu vou usar 3 triângulos. E para fechar o 6, a gente vai usar aqui o 5 e o 1, tá? Então, vamos lá. Temos aqui 10.000 mais 1.000, 11.000 mais 500 mais o 600 mais o 30, 3 triângulos, 20, 30. Opa, vamos corrigir aqui, não ficar muito pressionado lá. E por fim, o 6. Então a gente coloca aqui o 5 e o 6. Então, sem mistério, né, gente? Acho que o exercício em casa vocês sempre devem fazer. É interessante vocês pegarem essa tabela e simularem. Qualquer coisa, entre em contato. E agora sim, vamos entender o outro sistema, porque lá depois do século III a.C., foi trabalhado muito mais o sistema jônico em função de que o Oriente Médio, os árabes, os hindus estavam avançando muito na matemática e se percebe, né, é uma dedução que a gente está fazendo agora, que a própria Grécia também entrou no sistema de usar o alfabeto, tá? Então a gente vai ver que o alfabeto é utilizado, letras do alfabeto grego são utilizadas para representar números. E aí vem toda uma questão de numerologia, que também vamos ter aulas aqui mais adiante. E quando a gente vai ver o sistema de numeração jônico, nós temos que conhecer o alfabeto grego, tá? Então eu queria que vocês acompanhassem aí. Muitas vezes, no passado, se estudava bastante o alfabeto grego, né? Porque a gente tinha muito mais influência da civilização na nossa sociedade aqui. Mas para você que está olhando aí o alfabeto grego na tela, vamos tentar pelo menos conhecer as letras, tá? A gente vê que tem tanto a letra das unidades, dezenas e centenas, elas estão tanto na sua forma maiúscula e também na forma minúscula. É importante saber que a fórmula minúscula de representação grega, os registros históricos que a gente tem, demonstram que ela foi criada, essa fórmula minúscula, ali no final da Idade Antiga, no início da Idade Média, tá? Então, muito mais atrás, no tempo, se utilizava praticamente as letras maiúsculas. E, se vocês observarem, nós temos lá o alfa, o beta, o gama, o delta, o epsilon, o de gama, o zeta, o eta e o teta, representando os números de 1 a 9, que são as unidades realmente utilizadas. Já os outros símbolos, né, as outras letras, quando a gente vai ver ali o iota, o kappa, o lambda, o mi, está escrito mu, mas a gente fala em mi, o ni, o xi, o ômicron e o pi e o copa, representam, então, as dezenas. A gente tem o 10, o 20, o 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E isso também nós vamos associar com a aula sobre o sistema de numeração hebraica, que tem muita similaridade com o que os gregos adotaram aqui nessa época, ali depois de 300 a.C. em diante. E quando a gente precisa recorrer a números das centenas para fazer os cálculos, a gente tem lá outras letras, né? O Rho, que é um símbolo de P, mas a gente fala Rho, o sigma, o tau, o upsilon, o phi, o chi, o psi, o ômega e o sam. Então, com esta representação, nós temos as letras do alfabeto grego e o quanto cada letra representa de forma numeral, numérica. Ah, professor Jean, mas e quando se utilizava texto escrito em grego e os números representando, né, com as letras gregas? Como é que os gregos sabiam se era uma letra ou era uma letra representando um número, ou seja, era um número? Então, eles utilizavam um traço superior sobre essa letra, no meio do texto, e aí sim se sabia que quando chegasse na interpretação daquela letra, tinha que entender como um valor numérico. Mas vamos fazer alguns exercícios bem simples só para a gente passar por esse conhecimento aí do sistema numérico jônico grego, para a gente ter essa noção de construção do conhecimento histórico da matemática, dos processos e procedimentos matemáticos que eram utilizados.
Tudo isso para despertar maior conhecimento e maior sentimento em relação ao que a matemática criou durante vários séculos, vários milênios, e hoje a gente precisa se aproximar cada vez mais com esse raciocínio lógico, como eu comentei na primeira aula do nosso canal aqui. O que é matemática? Se você não assistiu, pode ir lá assistir. Então, gente, vamos aqui para os exercícios. Eu coloquei aqui no quadro, né, no sistema numérico jônico, pelo menos aqui 5 exercícios bem fáceis para a gente entender a lógica, a formação dessa simbologia e a interpretação dos números. Então, a gente olhando na tabela, né, se vocês querem olhar e imprimir a tabela, observar, mas eu vou ajudar vocês aqui. Eu também estou com uma tabela na mão para ir ajudando na interpretação. Então, nós sabemos que um traço aqui representa o 1, a gente pode fazer aqui essa tradução direta, e o Z, ele representa, né, o iota, então vamos usar o nome aqui, o iota representa 1 e o Z representa o zeta, né? Tem valor 7 na tabela. Então aqui a gente tem um valor que vai ser 17 e não o 8, porque se vocês olharem quem é que é o 8? O 8 é o H na tabela e é o eta, né? A gente colocaria o símbolo eta. Quando eu tenho aqui o 1 nesta posição do iota e o 7 aqui, então agora o posicionamento está contando, nós temos a numeração 17, assim que é representado 17. Também no exercício 2, tá? Parece uma expressão aqui, né, uma sigla, TME. Se vocês observarem, o T na tabela significa tal, o M significa o Mi e o E significa o Epsilon, tá? Quando a gente vai ver aqui o tal, lá na tabela, então, que a gente vai olhar das centenas, ele equivale a 300. Vamos colocar aqui o valor dele. Ele está nas centenas aqui, ó. Agora já temos o M. O que significa o M do Mi, né? Ele vale 40. Então a gente sabe que a representação aqui é 40. E o Epsilon, na tabela, lá nas unidades, nós sabemos que vale 5. Como a gente faz essa leitura? O sistema posicional está contando aqui. Então, já estamos praticamente associando aqui com o sistema que a gente utiliza hoje. Eu tenho 300 mais o 40 mais o 5. Eu posso interpretar aqui como uma leitura de 345. Este aqui é o resultado numérico dessa interpretação. Tá legal? Agora a gente vai observar aqui, ó, o terceiro exemplo. Quando precisava representar valores maiores, utilizando as letras gregas, vejam que aqui existe uma letra sobrepondo a outra. Então, o M de Mi, né, ele não está representando aqui o 40, mas sim, quando tem essa representação, ele está representando aqui o 10.000. Lembra do Muriel, aquela expressão Muriel do sistema ático? Então, ele foi preservado em alguns casos. Então, aqui a gente sabe que o M vale 10.000. E se a gente for ver o B é o segundo número lá das unidades, é o beta, né? Vale 2. Esse aqui vale 2. Então, qual é o resultado dessa composição do Muriel, que não é o Mi, é o Muriel, e uma letra sobre essa representação dos 10.000. Então, a gente tem duas vezes o 10.000. É outra forma de representação. Este cara aqui vale, então, 20.000. Tá? Essa interpretação é uma forma possível que era utilizada naquela época. Então, nós temos que entender assim, ó, como tem dois sistemas numéricos que os gregos utilizavam, eles às vezes, em algum momento, compunham esses dois sistemas para fazer representações. Tá? Como isso não cai mais em prova, a gente não está aqui morando na Grécia e tudo mais, a gente só está como um viés de conhecimento aqui. Não precisamos nos preocupar se a gente vai decorar tudo isso, vai saber. É a título de conhecimento. Também existia outra possibilidade, né? Quando se colocava uma espécie de um sinal, um apóstrofo, a gente poderia falar assim hoje, né? Ao lado ou aqui antes de um certo número, representado por letras, a gente teria que imaginar que isso aqui é vezes 1000. Então, se eu tenho o 1, que é o alfa, e tem uma indicação disso aqui vale por 1000, a gente representa isso aqui, então, como 1000, tá? Vamos lembrar lá que no sistema ático, o 1000 era representado pelo X, pelo quilion, tá? E por fim,
nós vamos interpretar agora esta representação aqui. E esta representação nada mais é do que observar que o 5 está com apóstrofo, então aqui a gente tem o 5 valendo 5.000, e o posicionamento, inclusive, está no milhar aqui. Quando a gente vai ver o ômega, tá? O ômega está lá nas centenas e ele vale 800. Vamos colocar aqui embaixo, para não confundir. Nós temos aqui o ômicron tem que estar na casa lá das dezenas, então o ômicron vale 70. E por fim, o epsilon nas unidades vale 5. Então, como finalização, a gente tem 5.875. 5.875. Tá? Essa é a representação desta simbologia aqui. A gente pode ler o epsilon, o ômega, o ômicron e o epsilon de novo, tá bom? Então, espero que tenham gostado. A aula não é tão complexa, mas a gente está associando aí dois sistemas gregos para entender como é que aquela matemática era feita na época ali entre 700 a.C. e depois até o início ali da Idade Média, tá? Mas ainda existe registros de que esse sistema é utilizado na Grécia em algumas ocasiões, tá bom? Agradecemos e até a próxima aula.